Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da série Códigos do Corretor Próspero. Nessa sequência de vídeos, eu estou trazendo para você sugestões de como você pode criar uma carreira próspera como corretor de imóveis. Eu sou Nesita Carvalho e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre como vencer o medo de se expor para que você consiga prosperar com serenidade nesse seu negócio. E eu quero começar esse vídeo de hoje trazendo uma contextualização do que é esse medo, né? A maioria das pessoas, não só no início de suas carreiras, quando elas estão diante de um desafio novo, elas tendem a ficar travadas em algumas situações. E elas experimentam uma sensação de medo de se expor, medo de parecer incompetente, medo de não dar conta do momento em que ela está se expondo. De onde é que vem esse medo? Na realidade, esse medo ele tem uma combinação de fatores. Ele está aliado a tudo aquilo que você ouviu e acreditou na sua infância, a sua falta de preparação, e somado à sua falta de preparação, a sua falta de planejamento, a sua falta de conhecimento daquilo que você está fazendo. Daí a razão de muitas vezes, quando você está diante de uma situação nova, de algo que você não domina, você pode ter essa falsa sensação de que você não vai dar conta daquele momento, que a pessoa está percebendo que você não tem a segurança necessária naquilo que você está expondo. E essas crenças que você vem acumulando, né, que você vem armazenando e acreditando como verdades na sua vida, elas geralmente foram colocadas no seu subconsciente cada vez que você ouvia das pessoas que cuidavam de você, cada vez que você ouvia do seu pai, da sua mãe, ou das pessoas que estavam responsáveis por você em algum momento, pessoas que você admirava, quando essas pessoas diziam para você frases do tipo: você não vai dar conta disso, pare com isso, que isso não é para você, você não sabe fazer nada certo, você não consegue fazer nada até o final. Então, esse tipo de comunicação, ele internaliza dentro de você uma crença, né? E muitas vezes você não percebe que essa crença ela vai enraizando e na sua fase adulta ela acaba se manifestando nas diversas situações em que você se expõe, né? E como ela vem dessa junção das crenças que eu tenho, daquilo que eu acredito como verdade para mim, aliado àquilo que eu não sei, aquilo que eu não domino, aquilo que é desconhecido para mim, gera nas pessoas uma espécie de confusão. Elas confundem o que é realmente ter medo com a falta de autoconfiança. A autoconfiança, né, a falta de autoconfiança, ela vem exatamente do fato de você não estar preparado o suficiente para não se capacitar para enfrentar determinadas situações. E como é que eu cheguei a essa conclusão, né? Como é que você pode perceber se essa é uma realidade na sua vida, se essa realmente é a sua situação? E como é que você pode diferenciar uma coisa da outra? É quando você vivencia situações em que você não consegue ter o domínio total daquilo que você está fazendo. E aí você não sabe se o que você está sentindo, você não sabe se aquilo que você está sentindo é apenas medo, ou se de fato aquilo ali é uma mistura, né, das duas coisas. O fato de vir à tona a voz que diz para você não vai dar conta, você não está preparado, você não é bom o suficiente. E junto com isso vem o fato de você não ter se preparado para o momento, de você não estar preparado para aquele momento. O momento surge de forma diferenciada ou de forma instantânea e você não sabe como lidar com ele. Como é que eu sei disso? Porque por muito tempo na minha vida, eu perdi diversas oportunidades porque eu não sabia lidar com essa situação. Por muitas vezes, eu perdi a chance de realização de algo importante
porque eu tinha medo de me expor, né? De não me expor, porque eu não me sentia segura o suficiente para me colocar diante daquela situação. Então eu me escondia por trás disso aí. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo na época que eu trabalhava no banco era quando tinha as campanhas de venda, né? Quando tinha as campanhas de venda que o gerente colocava metas para que a gente cumprisse e ele determinava o volume de negociações, de transações para que a gente fizesse parte do cumprimento daquela meta. E o interessante disso aí é que ele acompanhava muito de perto. Abrindo aqui um parênteses, geralmente as pessoas que têm esse tipo de bloqueio, elas tendem a querer fazer as coisas sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja o que ela está fazendo. Elas preferem trabalhar no anonimato. E eu gostava muito de fazer isso, né? Quando eu recebia um cliente para atender, eu procurava falar baixinho. A minha conversa era entre eu e o cliente, eu não deixava que ninguém percebesse que eu estava fazendo uma negociação ali. Mas esse gerente que eu estou citando aqui, quando ele estipulava as metas dele, ele acompanhava de perto mesmo. Ele chegava a se aproximar da nossa mesa quando a gente estava numa negociação com o cliente. Aquilo me travava de forma terrível, né? Eu vejo isso muito acontecer com os corretores que estão iniciando, quando eles estão trabalhando, por exemplo, uma lista de captação de clientes, a gente percebe, pelo menos eu observo muito isso, quando eu estava treinando os corretores que estavam chegando para ser treinado, para serem treinados. Ele recebia uma série de orientações e quando a gente entregava uma lista de clientes, né, para fazer abordagem, eles ficavam em locais reservados e eu percebia e sentia e sabia exatamente o que era que ele estava sentindo naquele momento. Depois que ele passava aquela abordagem, no final do dia eu chamava para conversar, procurava trabalhar, né, essa limitação dele, né, e aos poucos eles iam superando. A Angélica está dizendo aqui que ela está passando exatamente por essa fase. Angélica, não se preocupe, porque isso não é um privilégio seu, né? Todas as pessoas que estão começando algo novo, elas tendem a se sentir inseguras, elas tendem a ter medo, né, de se expor, elas tendem a ter medo de ser observada por quem está no entorno dela. Isso é uma coisa absolutamente comum para quem está começando alguma atividade, ok? Importante é que você vá trabalhando, né, procurando identificar. E por que trabalhar esse medo de se expor é tão importante, gente? Porque você não pode se imaginar como um corretor de imóveis, como alguém que tem um negócio próspero, se você não consegue driblar esse medo, se você não consegue romper essa barreira, se você não consegue romper esse medo de se expor. E quer saber de uma coisa? Na minha época, havia uma colega que dizia assim: o cliente não sabe que você tem medo, né? O medo está dentro de você. O cliente vai perceber a forma como você trabalha esse seu medo, né? A forma como você se apresenta com esse medo. E muitas vezes ele pode confundir o teu medo com a tua falta de preparação. À medida em que você vai evoluindo, à medida em que você vai ganhando confiança naquilo que você está fazendo, à medida em que você procura entender como funciona aquele processo, à medida em que você procura entender toda a sistemática, né, todos os pilares da tua profissão, né, quando você procura entender cada área, cada parte, cada segmento envolvido no todo, né, do processo do teu negócio, quando você tem esse entendimento e você começa a se aprofundar em cada um, esse medo vai dando lugar, esse medo vai sendo substituído por uma autoconfiança. Porque, na realidade, na maioria das vezes, não é o medo que está te travando, mas a tua autoconfiança que está comprometida, né? E, geralmente, a autoconfiança está comprometida pela falta de capacitação. Então, isso é uma coisa muito, muito fácil de você trabalhar, basta que você queira, né? Basta que você se determine a fazer isso. E foi assim que eu fiz, tá, gente?
Eu passei muito tempo, eu perdi muitas oportunidades porque eu não queria me expor, né? Apareciam oportunidades de mudar para um outro setor, onde eu ficaria mais ligada ao público, mas eu sempre preferi trabalhar lá no meu cantinho, escondidinha para ninguém me ver. E por muito tempo esse tipo de comportamento foi dominante na minha vida, né? Quando eu tive a consciência de que tudo aquilo era algo imaginário, né? Era algo que não existia, foi algo que eu criei, algo que eu alimentei. E quando eu comecei a trabalhar ferramentas para me libertar disso aí, foi algo assim transformador na minha vida profissional, tá? Hoje eu ainda sinto medo diante de algumas situações, mas o medo não me paralisa mais. Mesmo quando eu estou com medo, eu enfrento. E é essa atitude aí que vai, de fato, te libertar, né? Se você tem esse tipo de trava, né? Se você tem esse tipo de bloqueio, se você é alguém que vem uma disparada e de repente, pum, algo te trava, se você não procurar romper esse bloqueio, dificilmente você vai sair daí de onde você está. E por que que trabalhar esse medo é tão importante? Por que que é importante você trabalhar? Eu volto à pergunta. Porque você só vai conseguir evoluir, você só vai conseguir chegar ao teu próximo estágio, você só vai conseguir chegar ao próximo degrau da tua carreira quando você romper essa bolha que você chama de medo, né? É essa bolha que você criou para você mesmo. Quando você passa a trabalhar, a fazer esse trabalho com você mesmo, as coisas começam a tomar outro rumo, né? E o maior benefício que você vai alcançar com isso aí, primeiro você tem grandes vantagens, né? Você vai ser alguém que vai se sentir capaz de enfrentar qualquer situação. Você vai sentir o medo, mas você sabe que o medo ele não é algo que dura para sempre, né? É algo que você pode furar, é tipo uma bolha que você pode furar, aí você consegue realmente fazer o que precisa ser feito. E o maior benefício de tudo isso aí é que você não fica travada dentro de você mesmo, né? Eu conheço profissionais, pessoas assim altamente competentes, elas conseguem se preparar, mas aí o medo é tão grande, né? O medo de falar alguma coisa errada é tão grande, o medo de falar algo que não deve, acaba obstruindo, né, a comunicação. E a comunicação dela fica algo assim como que truncado, né? Ela quer falar, ela planejou, ela estudou, ela criou na mente dela um roteiro mental de atendimento, mas na hora que ela vai colocar em prática, a coisa não flui. No momento em que ela vai para a situação, ela já vai imaginando que ela pode fracassar, que ela pode não se dar bem, que o cliente pode não gostar do atendimento dela, que o cliente pode fazer uma pergunta que ela não vai saber responder. E muitas vezes você deixa de escutar o cliente, e foi um dos assuntos do vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo, eu te convido a assistir, porque ele ficou bem didático, né, com relação a isso também. E é só quando você alcança esse padrão de atendimento, onde você se concentra na escuta do cliente e tira a atenção de você mesmo. Porque muitas vezes o medo te paralisa de tal forma que você não consegue nem ouvir o que o cliente está falando. Você já fica preocupado no que você pode responder para o cliente se ele fizer alguma pergunta que ele ainda nem fez. E você já fica imaginando, né? Que tipo de pergunta é essa? Você pode até perguntar assim, como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso aí? Gente, eu passei por essa experiência. Quando eu comecei como corretora de imóveis, quando eu comecei a minha experiência como corretora de imóveis, eu passei várias vezes por situações em que eu me via assim, querendo travar. Eu já tinha alcançado um padrão de comportamento que me permitia procurar neutralizar aquilo ali e me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Então, na maioria das vezes, você consegue vencer esse padrão de comportamento só se concentrando no seu momento presente. Você não tem que estar preocupada no se o cliente perguntar, se o cliente pensar.
se o cliente está me julgando, se o cliente está percebendo que eu não tenho uma segurança suficiente. Então, isso são coisas que estão só na sua cabeça. E o maior benefício que você vai alcançar quando você trabalha esse padrão de comportamento é exatamente se sentir livre. Se sentir livre, gente. Eu acredito que muitos de vocês aqui não têm esse tipo de problema. Quem tem esse tipo de problema é algo assim assustador quando a pessoa se vê diante da situação. Como é que você pode trabalhar isso aí? Sabe aquela expressão que diz assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. É dessa forma, não tem outro jeito, tá? Então, assim, o que é que você pode fazer para você neutralizar esse bloqueio? É enfrentar a situação como ela tem que ser enfrentada. Trazendo aqui para a realidade de corretor de imóveis, o cliente, você está precisando falar com o cliente, você recebeu um contato, você recebeu um lead para trabalhar, você precisa entrar em contato com aquele cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é enfrentar, né? Vai fazer por uma ligação, vai fazer via WhatsApp, o que não é aconselhável no primeiro momento, faz a ligação para o cliente, respira fundo. Primeiro você procura se informar qual é a demanda daquele cliente. Se ele está interessado no imóvel, como foi que aquele cliente chegou até você? Qual foi o imóvel? Qual foi o imóvel que foi o instrumento dessa comunicação? Então aí você vai pegar, procurar entender, estudar esse imóvel, né? Estudar tudo sobre ele e estudar imóveis similares àquele que o cliente escolheu. Porque se durante a conversa ele entender que aquele imóvel não é adequado para ele, você já está com uma segunda opção para oferecer. Por que que é importante você fazer essa preparação? Porque quando você está preparado, quando você está com todo o leque de informações necessárias para você fazer aquele atendimento, as chances de você travar, elas são reduzidas em 80%. Então, assim, é muito importante que você faça isso, né? Quando você terminar aquele atendimento, se você sentir que ele não ficou legal, faz uma autoanálise do teu atendimento, né? Faz uma reflexão de como foi viver esse momento, qual foi o sentimento que você experimentou, como foi que você lidou com esse sentimento, como você se viu dentro dessa situação, o que que poderia ter sido melhor, o que que foi bom nesse atendimento, no que você foi boa nessa comunicação, e o que que poderia ter sido feito para que ela tivesse ficado melhor. Quando você vai fazendo esse tipo de exercício, você vai treinando a sua mente a se comportar de forma diferente da que ela vinha se comportando antes. Você vai criando um novo hábito, né? E quando um novo hábito se instala, o anterior ele tende a se ausentar. E essa é uma das formas de você conseguir vencer o bloqueio do medo. Gente, tem hora que eu fico olhando para um lado, olhando para o outro, mas é porque essa live está sendo transmitida em duas plataformas diferentes. A Tânia está falando aqui que tem vontade de fazer isso, mas ela não consegue, ela simplesmente trava. Mas vai tentando, tá, Tânia? Vai por aí, porque o caminho é esse. E aí vai no teu tempo. Não força a barra com você mesmo, né? Porque você vai perceber que em um dado momento isso vai ficar bem confortável para você. Esse tipo de comportamento, gente, ele tem assim como um efeito colateral negativo. O grande efeito colateral negativo que eu vejo nesse tipo de comportamento é que essas pessoas, quando elas alimentam esse medo, né, quando elas alimentam esse tipo de sentimento, né, quando elas, diante de qualquer situação, elas travam achando que não vão conseguir fazer como deve ser feito, quando elas ficam preocupadas como é que isso vai se desenrolar, é que elas acabam perdendo oportunidades, porque a tendência é que ela se retraia, né? A pessoa tende a ficar se escondendo. Eu diria assim que e por conta disso, desse padrão de comportamento, elas acabam perdendo oportunidades valiosas. Gente, eu perdi muitas oportunidades na minha vida, porque eu nem sequer
cogitava a possibilidade de me expor. Então, assim, primeiro ponto que você precisa considerar para você se libertar disso aí é que cada pessoa tem um jeito único de ser, um jeito único de enfrentar suas situações. Então, é importante que você procure entender quais são as suas principais, quais são os gatilhos que disparam em você esse tipo de comportamento e como você pode lidar com cada um deles, né? À medida em que você vai identificando, você vai também identificando como seria se você não tivesse esse tipo de comportamento, né? Como seria se isso não existisse? E aí fica muito mais fácil de você trabalhar isso por uma ótica diferente. E aí, já chegando no final desse vídeo, eu quero falar para você que se você tem esse tipo de, se você acredita que tem esse tipo de limitação, sente que tem esse tipo de bloqueio, se você não se sente autoconfiante o suficiente quando você vai fazer um atendimento, o que eu quero trazer de informação aqui para você é que você não está sozinho. A maioria das pessoas vivem esse tipo de bloqueio. Não é só o universo de corretor de imóveis. Se você precisa, se aquilo que você está fazendo, se a tua profissão, se o teu negócio é algo que necessita que você se relacione com pessoas, é totalmente inconcebível que você se deixe bloquear por esse tipo de comportamento. Então, assim, o conselho que eu quero te dar aqui, né, a dica que eu quero te dar aqui é que você se autodesafie o tempo todo. O tempo todo. E quando você passar por algumas situações, você se faça você se permita refletir sobre aquilo que você está vivendo, né? Do tipo de você se perguntar o quanto essa situação me incomoda. E por que essa situação me incomoda? E procurar trazer isso à tona. Eu diria até, eu gosto muito de fazer isso dentro com meus alunos, quando eles estão não só com esse tipo de bloqueio, né? Que esse é só um dos bloqueios que podem te impedir de chegar onde você quer chegar, né? De construir o teu negócio próspero. Esse é um dos que mais mexe com a tua performance, né? É o que mais compromete a tua performance. Então é bom que você procure entender, né? Procurar se entender, procurar se autodesafiar, se colocar em situações desconfortáveis. Porque nós, seres humanos, nós tendemos a nos deliciar na zona de conforto. Aquilo que está ali quietinho, que não traz em nós a necessidade de exposição, a necessidade de buscar algo diferente, né? Se tá bom, se tá gostosinho, a gente não quer mudar. E por isso a gente vai deixando as coisas passarem, né? As oportunidades passam diante da gente, elas passam e nós nem percebemos, porque a gente ficou lá escondidinho, que a gente não quis se expor, porque a gente achou que poderia fazer tudo de maneira anônima. Gente, nesse mercado não tem como você trabalhar no anonimato. Não tem como você agir como um agente secreto, né? Esse é um mercado, enquanto mais você se expõe, mais visibilidade você cria, né? Mais autoridade você gera, mais você deixa impregnado no cliente a tua marca, né? A tua forma de atender. Então, assim, não se poupe, né? Não se poupe. Não se poupe de situações em que você precisa, de fato, se expor. Mostrar a cara, colocar a carona lá, né? E fazer seu atendimento quando ele precisa ser feito. Atender o cliente, procurar entender aquilo que você está fazendo. Procurar entender. Porque no momento em que você conseguir entender todo o fluxo do teu negócio, isso vai gerar em você uma autoconfiança imensa. E a autoconfiança, ela é assim, é um suporte para que você se liberte do medo.
né, do medo de se expor. Quando você alcança esse estágio de conseguir trabalhar essa sua emoção, né, de trabalhar essa sua emoção carregada dos comportamentos que estão impregnados nela, né? Quando você consegue trabalhar essa emoção que gera os comportamentos desagradáveis, né, os comportamentos que não vão te trazer os resultados que você quer, então fica muito mais fácil, fica mais possível, fica muito mais visível o teu ponto de chegada. É quando você se expõe que as coisas acontecem. As coisas não acontecem com quem está escondido, com quem está se poupando, né? Se o cliente está ali para você atender, vai lá e atende. Se a situação está ali para você enfrentar, vai lá, enfrenta. Se você tem algo para resolver, vai lá, mesmo que você não saiba como, mas pelo menos procura se inteirar da situação. E é só dessa forma que você vai, de fato, vencer seu medo, vencer esse medo da exposição e conseguir, passo a passo, construir o negócio que você tanto tem buscado. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você, né, que tenha te trazido luz, que tenha te trazido, que tenha clareado a sua mente, que tenha te mostrado, que tenha te levado a um nível de consciência de que nenhuma situação, ela é eterna, né? Tudo é passageiro, né? Você não pode mudar as circunstâncias, né? Você sair com um cliente e ele falar algo que seja desagradável para você ouvir, é algo que você não pode mudar. Mas a forma como você reage a isso, né? A forma como você vai se posicionar diante disso, isso tem que estar sob teu controle. É para estar sob teu controle. E é só quando você começa a entender esse tipo de verdade que você vai, de fato, assumir o controle de qualquer situação e você vai, através de treino, né, através da prática, você vai conseguir trabalhar cada situação da forma que ela merece ser trabalhada. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem ou já teve algum tipo de medo? Tem vergonha de se expor? E aí o mais importante, esse medo, essa vergonha, ela já te travou alguma vez? Ou você seguiu adiante? Como é que você tem trabalhado isso na tua vida profissional? Como é que você tem trabalhado isso dentro da construção da tua carreira? Quanto você tem, de fato, procurado encontrar algo de diferenciado para você fazer? Eu quero terminar esse vídeo te desejando toda sorte, né? E quero te convidar também para se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Se inscreve, ativa lá o sininho, porque aí cada vez que eu trouxer um vídeo novo, você vai ser notificado, tá? Então, eu te espero no nosso próximo vídeo e sucesso no seu negócio. Um abraço e até a próxima. Bye, bye!